1 Reis, capítulo 18, verso 1. Nós estamos estudando uma série sobre o profeta Elias. Hoje é o 5º dia. É o 6º dia, não? Eu acho que é o 6º dia, né? É o 5º? Tem certeza? É o 5º dia, verdade. 1 Reis, capítulo 18. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Levante a sua mão direita se você pode, e o mais alto que você consegue. Se você consegue levantar as duas, segure lá em cima no 3º andar. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai, porque até que o Senhor nos trouxe nessa terça-feira para ouvirmos a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu sei que tem gente aqui que está cansado. Eu sei que tem gente aqui que veio direto do trabalho, que não teve tempo de fazer uma refeição. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, eu sinto a Tua graça neste lugar. Abra os nossos corações, pois queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Diga para pelo menos umas 3 pessoas do seu lado, diga para elas assim, essa terça-feira. Diga mais alto, essa terça-feira, Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você recebe, abra a tua boca e dá um glória a Deus alto aí. Nós estamos numa série sobre o profeta Elias. Um profeta conhecido como o profeta do Deus vivo. Um profeta de carne e osso, como diz Tiago, semelhante a nós. Com as mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, com a mesma vida que nós temos. Após ele chegar diante de Acabe e profetizar que não vai haver chuva, a Bíblia diz que Deus vai direcionar ele para viver um campo de treinamento. É na sua caminhada em direção àquilo que Deus tem reservado para ele, Deus vai conduzir Elias a ser confrontado, moldado, lapidado. Deus começa passando com ele pelo Querite, um ambiente onde tinha madeira e barro. E Deus vai confrontando ele para deixar na medida certa. Quando Deus entende que o tempo ali já tinha vencido, Deus leva ele para um segundo estágio. O segundo estágio é em Sarepta. Sarepta é conhecida como um ambiente de refinação. Ambiente onde tem metal e ferro. Nesse ambiente Deus corta, apara, queima, tira tudo aquilo que está passando de excesso para deixar Elias no prumo, no formato certo. Quando ele chega em Sarepta, você lembra muito bem que em Sarepta Deus providenciou uma viúva para cuidar dele. Na casa dessa viúva não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. Eu disse aqui, porque você leu comigo o capítulo 18, verso 1, que a Bíblia diz que no 3º ano da seca, a seca durou 3 anos. Não se tem de forma exata, biblicamente falando, quanto tempo Elias ficou no Querite e quanto tempo Elias ficou em Sarepta. Alguns historiadores acreditam que ele ficou 1 ano em Querite, 2 anos em Sarepta, ou 2 anos em Querite e 1 ano em Sarepta. Não tem. O que se tem é que ele ficou 3 anos sendo forjado, lapidado por Deus. Depois de passar, ou melhor, depois de chegar em Sarepta e ser cuidado pela viúva, onde
Todas as vezes que ela entrava na cozinha, o azeite não acabava, a farinha não acabava. Deus disse: Elias, você precisa aumentar o seu nível. Aí você lembra, nós estudou terça-feira passada aqui, que depois do texto diz, versículo 17, depois dessas coisas, o filho da mulher morre. Quando o filho da mulher morre, chega até Elias e ela vai confrontar Elias. Você lembra do que eu disse aqui? Ele pega o menino e leva o menino para o quarto. Enquanto a mulher está reclamando, está murmurando, está se vitimizando, Elias leva o menino para o quarto e ora a Deus. E aí eu gosto disso aqui, porque Deus não apenas só ouviu o que Elias disse, mas Deus respondeu Elias. E isso aqui serve para mim e para você nessa terça-feira. Deus não só escuta a sua oração, como Deus também intervém naquilo que você precisa. Aí imagina essa cena. Elias está morando na casa da viúva, tem um quarto, ele está vivendo bem, pastor Clay. Ele tem azeite, ele tem farinha, a viúva está em casa, o menino está em casa, tem homem de Deus em casa, tem profeta de Deus em casa, está tudo funcionando. O azeite não falta, a farinha não falta, a fé está renovada, tem ressurreição dentro de casa, está tudo bem. Aí olha o capítulo 18, verso 1. Aí olha o texto. Depois de tudo isso, muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá e apresenta-se a Acabe. Está com a Bíblia aberta? Olha o capítulo 17, o verso 2. Quando ele coloca o dedo de profeta na cara de Acabe e termina de dizer que não vai chover, o que Deus disse para Elias? Vai e esconde no Querite de Acabe. Mas agora no capítulo 18, verso 1, o mesmo Deus se apresenta para Elias e diz: agora chegou o tempo de você sair de Sarepta e se apresentar ao mesmo Acabe, que eu te mandei esconder um tempo, agora você vai se apresentar. O capítulo 18, eu quero dividir ele em 3 partes. Eu vou falar sobre o encontro de Elias com Acabe, sobre o desafio do Monte Carmelo e o Deus que manda chuva. Hoje eu vou ficar só no encontro de Elias com Acabe. Terça-feira que vem o desafio e assim sucessivamente. Mas eu queria pensar com você rapidinho aqui. Eu anotei aqui algumas lições. O que eu aprendo com essa história desse camarada aqui? Você que está tomando nota, você que vai anotar. Eu anotei aqui 5 lições importantes que eu considero importante para nós, baseada no capítulo 18. A primeira delas é: a agenda de Elias era guiada por Deus. Você pode dizer comigo: a agenda de Elias era guiada por Deus. Pastor Betuel, Elias está dentro do quarto, Ângelo, tranquilinho. Na cozinha tem farinha multiplicando, na cozinha tem azeite multiplicando. O menino que estava morto está ressuscitado, está correndo dentro de casa. Aí olha o que Deus faz. Deus se apresenta para Elias dando uma ordem e uma instrução. A primeira coisa que Deus disse para Elias foi: se apresente a Acabe. A segunda coisa que Deus disse para Elias: eu estou te dando uma finalidade. E qual é a finalidade? Apresente-se a Acabe, porque eu vou mandar chuva novamente. A terceira coisa que Deus está dizendo para Elias, está tudo no verso 1, é: Elias, tem um problema aí fora e você vai resolver o problema que está aí fora. Vai dar problema isso aqui hoje. Vai dar problema. Primeiro Deus deu uma ordem. E qual é a ordem? Se apresente a Acabe. Depois, Deus deu a razão por que Elias tinha que se apresentar a Acabe. Olha a razão. Se apresente a ele, porque eu preciso mandar chuva novamente. Terceiro, Deus disse para Elias: você vai se apresentar a ele, porque você é a solução
do problema que está lá fora. Então escute isso aqui para você ter uma resposta de Deus no seu coração hoje. Deus nunca vai expor alguém sem que haja um propósito e um problema para essa pessoa resolver. Eu vou de novo porque tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Deus nunca vai te colocar sem que haja um propósito e um problema para você resolver. Se Deus te chamou e se Deus está te expondo, é porque tem um propósito e um problema que você vai resolver. Agora vamos pensar com calma. Vamos pensar com calma. Alguém só pode aparecer quando Deus ordena. Alguém só pode aparecer quando Deus ordena. Todas as vezes que Deus determinar algo para você, é porque existe um propósito. Todas as vezes que Deus determinar algo para você, é porque tem uma grande chuva para descer. E Deus vai usar você como instrumento para que essa chuva desça. Eu vou melhorar. Todas as vezes que Deus levantar você, pastor Jonathan, é porque você é um solucionador de problemas. Agora vai apertar um pouco. Porque Deus não te chamou para criar problemas. Deus te chamou para resolver problemas. Oh, glória a Deus, agora some. Você não foi chamado para Deus para causar tumulto. Você não foi chamado para Deus para causar rebuliço, para causar discórdia. Deus te chamou para ser um solucionador de problema. Não é criar, mas é resolver problema. O reino de Deus está cheio de gente que cria problemas. Só que Deus está dizendo, nessa última hora da igreja na terra, eu estou levantando homens e mulheres que sejam solucionador de problemas. Eu não estou dizendo que você não possa ter um problema ou criar um problema. Eu estou dizendo para você que você pode até criar um problema, mas você precisa solucionar um problema. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tenho uma empresa de tecnologia. O nome da minha empresa chama UTI Soluções. Eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho nessa área de tecnologia. E ao longo desses 15 anos, eu nunca fui convidado por um cliente para dizer assim: Alisson, vem aqui na minha empresa para tomar um café comigo. Vem comer uma carne assada. Vem passear. Não. Está aqui os meninos. O José trabalha comigo, o João Marcos trabalha comigo. Todas as vezes que o João Marcos chega em algum cliente, ele chega para solucionar um. Porque a minha área de atuação é o seguinte: eu trabalho com tecnologia. Quem trabalha aqui no mundo corporativo aqui sabe o que eu estou dizendo. Se você trabalha, você tem lá um equipamento, lá um computador, uma impressora, alguma coisa, um servidor. Se ele para, você tenta de todas as maneiras, dentro do seu conhecimento, resolver. Se você não consegue resolver, você vai procurar uma empresa que vai te atender. Normalmente a gente chama dentro da área do mundo corporativo o departamento de TI. Por que você vai procurar ele? Porque o departamento de TI, Janaína, vai resolver o seu problema. Então, quando eu vou para um cliente, eu não vou para levar um problema, eu vou para solucionar o problema. Quando eu pego o meu carro e levo lá na irmã Selma, eu não levo para levar um problema, eu levo para ela porque eu sei que lá na oficina ela vai solucionar o problema do meu carro. O que Deus está dizendo para Elias é: Elias, eu estou te levantando agora e você vai se apresentar a Acabe. Mas você não está indo para criar um problema, você está indo para resolver um problema que esse povo está vivendo. Eu vim dizer para alguém nessa terça-feira: Deus vai te levantar como um solucionador de problema. Para você que é líder, escute. Para você que é líder aqui essa noite, líder na sua empresa, líder na igreja, líder em qualquer lugar. Líder, você sabe o que é um líder? Eu anotei essa frase. Sabe o que é um líder, irmã Selma? Um líder é você gerar problemas que você não criou, mas você precisa resolver. Isso é você ser um líder. Então escute, olha o que Deus está dizendo. Lá na tua casa, maridão, não seja um criador de problemas, seja um solucionador. Seja um solucionador de problema lá na tua empresa, lá na tua casa, lá na faculdade, aonde você estiver. Ao invés de trazer só problemas, só descarregar, seja um solucionador.
Presta atenção. A Bíblia diz que tem um problema de idolatria em Israel. O povo é idólatra, adorando a Deus pagão, Deus de Baal, uma bagunça. Aí Deus disse, espera aí, nós vamos resolver isso aqui. Só que para resolver o problema, eu não tenho como pegar o Elias, tirar ele daqui e levar ele para lá rapidão. Deus disse, não, vou passar você por um estágio. Eu vou te preparar no Querite. Eu vou te preparar em Sarepta. Aí quando você estiver pronto, eu vou te tirar lá do Sarepta. E você vai ser um solucionador de problema. Você tem coragem de dizer para pelo menos 3 pessoas do teu lado aí, seja um solucionador de problemas a partir de hoje. Não, diga mais alto, diga para alguém, para de dar problema e seja um solucionador. Para de dar problema e seja um solucionador. Eu estava vindo para casa agora, 18 horas. E aí, eu estava ouvindo um podcast no carro, do cara lá, o Luciano Henrique, o dono da van. E o cara perguntando para ele um pouquinho da história, como era que a vida dele. Aí olha a frase, e eu falei, gente, isso aqui é para o culto agora. Olha o que ele disse, eu amo resolver problemas. Eu quero e peço que todos os dias eu tenha problemas na minha vida, porque quanto mais problemas eu tenho, mais eu resolvo, mais eu cresço e mais eu cresço. Aí eu olhei, eu estava ouvindo aquilo ali e eu disse, verdade, tem gente que odeia problema, mas tem gente que diz, pastor, eu amo o problema, porque é através dos problemas que eu vou crescendo. Eu não sei quem está me ouvindo aqui essa noite, mas eu sou uma pessoa que ama problemas, eu amo desafio, eu amo. Por quê, pastor? Principalmente quando eu acordo cedo assim, que eu olho assim e falo, meu Deus, tem um tanto de problema. Aí quando eu chego no final do dia, eu olho, resolvi. 1, 2, 3, 4. Aí eu digo, eu consegui. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que Deus está dizendo para você nessa terça-feira, você não é um criador de problemas, você é um solucionador de problemas. Eu falo aqui direto aqui na igreja sobre André. Dos 12 discípulos, André era o único. Jesus disse, dê comida para o povo, Janaína. Um olhou para o outro e disse, vambora, porque a multidão é grande, o lugar é deserto. André disse, não, peraí, ninguém vai embora não. Tem um rapaz aqui, eu não tenho dinheiro, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que na minha mão é pouco, mas quando eu colocar na mão de Jesus Cristo, vai multiplicar. E a Bíblia diz que depois que multiplicou, sobrou 12 cestos cheios. O que é isso, pastor? Você não tem que enxergar somente um problema. Você tem que começar a enxergar que tem uma solução para esse problema. Segunda coisa, olha o texto. Verso 1. Primeira coisa, a agenda de Elias era guiada por Deus. Segunda coisa, olha o texto. Vá, apresenta-te a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Elias é alguém que está sendo forjado por Deus. Sim ou não? Agora vamos pensar aqui, bem calmo. Vamos pensar. Olha só. Pensa comigo. Pensa. Ele chega até Acabe e disse, não chove. Deus disse, sai daí e vai para o Querite. Ele obedeceu e foi. Lá no Querite, eu já falei sobre isso aqui. Lá no Querite, o ribeiro vai secar por causa da palavra que ele falou. Ele que disse que não ia ter chuva. Quando o ribeiro seca, Deus procura Elias novamente. Aonde Elias estava? No lugar que Deus mandou. Aí Deus disse, muito bem, levanta de Querite e vai para Sarepta. Ele vai, obedece a Deus, obedece às instruções. 3 anos a seca passa. Ele está tranquilo. Valdir, Deus se apresenta novamente para ele e diz, chegou o tempo de sair de Sarepta e se apresentar a Acabe. E olha o que Deus está dizendo. O tempo de Sarepta acabou.
O tempo do esconderijo acabou. O tempo do preparo acabou. O tempo de ser moldado acabou. O tempo de ser forjado acabou. O tempo de dor acabou. O tempo de lapidação, o tempo de ficar sozinho, Elias, acabou. Agora levanta e vai se apresentar a Acabe. Elias, o tempo de esconder acabou. Agora é tempo de aparecer. O tempo de sair do esconderijo e o tempo de se apresentar. Aí aqui tem a segunda coisa. Você precisa caminhar debaixo do tempo de Deus. Levante a mão direita porque eu quero liberar isso aqui para alguém. A partir de hoje, você vai caminhar debaixo do tempo de Deus. Não é o homem quem determina, não é o médico, não é o político, não é o juiz. É Deus quem vai determinar o tempo. Escute, pastor Cleito, olhe para cá. Olhe para cá. Olhe para cá. Manuzia, a senhora tem mais de 40 anos de crente. Esse livro tem mais de 2000 anos que foi escrito, ele não mudou. Quem determina o tempo é Deus. Elias está vivendo o processo da academia, formação ministerial. Querite, Sarepta, ressurreição do filho, agora é o tempo de se apresentar. Cada um desses estágios que ele passa, ele foi forjado. Agora no capítulo 18, verso 1, Deus se apresenta e diz: está na hora de você se apresentar para Acabe. Escute isso aqui, porque Deus falou muito forte no meu coração e eu preciso entregar isso aqui para você. Quanto tempo Elias ficou no Querite em Sarepta? Quanto tempo? Quanto tempo? 3 anos, Camila Carola, ele fica em Sarepta e em Querite. Depois de 3 anos, quando Deus entendeu que ele estava preparado e pronto, Deus diz: agora você sai e vai. Esse é o detalhe. Se você não estiver preparado, Deus nunca vai te tirar desse estágio. Vou repetir. Deus só disse para Elias: se apresente a Acabe, porque Elias estava pronto e preparado para viver o que Deus ia fazer. Esse é o problema, porque Deus nunca mandou você sair e você já saiu. Deus nunca disse para você ir e você já saiu. Deus está dizendo: respeite os processos, respeite o tempo de Deus, porque se você quebra, você vai ter consequência. Elias, você está pronto, está na hora de sair de Sarepta e ir para se apresentar, porque você está pronto e preparado. Diga assim: eu preciso. Não, diga mais alto: eu preciso aprender, respeitar o tempo de Deus. Agora, olha bem nos olhinhos dessa pessoa do teu lado aí, na biloca dos olhos dela. Assim. E pergunta para ela assim: você respeita o tempo de Deus? Porque existe um momento, Marcelo, que é para se esconder. Quando Deus te esconde, meu irmão, ninguém te liga, ninguém te acha, ninguém encontra, ninguém se apresenta, porque você está escondido. Só que chega um momento que você vai sair. Mas aqui está o segredo. Espera o start de Deus para a tua vida. Espera a resposta de Deus. Espera o sinal de Deus. Se Deus não sinalizou nada. Pastor, eu senti um arrupio. E quem disse para você que arrupio é sinal de que Deus está mandando você sair? Pastor, Deus usou alguém e pôs o dedo e diz assim, diz o Senhor. E quem disse para você que você precisa só de ouvir uma voz? E quem disse que aquela voz é Deus que está falando? Pastor, se Deus falou, você pode ir de olho fechado que Ele vai garantir. Agora, se Ele não falou, você já sabe, né? Sabe ou não sabe? Vou te explicar. Sabe qual é o maior problema que existe dentro das igrejas?
as pessoas não entenderam o tempo de Deus. Deus nunca disse para abrir. Deus nunca disse para mudar. Deus nunca disse para comprar. Deus nunca disse para casar. Deus nunca disse para fazer. Deus nunca disse. Não, Deus falou, pastor. Falou. E por que não dá certo, então, se Deus falou? Qual é a resposta? Elias, sim, Deus, vai para o Querite. Tu vai ser amassado. Vai para Sarepta, tu vai ser amassado. Só que quando tu sair e se apresentar para Acabe, eu vou mandar fogo do céu e eu vou mandar chuva do céu. E eu só mando fogo e chuva se você estiver preparado, porque você tem estrutura para viver o que eu vou fazer. Esse é o problema. Elias, chegou o tempo. Terceira coisa, olha o texto, verso 2. Então Elias, vamos seguir o texto. Então Elias se apresentou. Então Elias foi se apresentar. Se apresentar para quem? Ok. E a fome era extrema em Samaria. Preste bem atenção. Tem uma fome, tem uma crise, tem uma seca. Tudo isso, Leonardo, são consequências da desobediência de Acabe. Esse povo está vivendo uma crise, Nicole. A seca que a Bíblia está dizendo e a fome é porque Acabe desobedeceu. Não foi Elias que desobedeceu. Foi Acabe que trouxe adoração errada, casamento com Jezabel. Foi ele que causou tudo isso. Então toda a crise que está acontecendo aqui em Israel, em Samaria, está correlacionada à desobediência. A desobediência, ela sempre vai resultar em consequências dolorosas. O maior pecado que você pode cometer na vida é a desobediência. Porque quando você desobedece, você está descumprindo um princípio, uma regra, uma determinação. A seca aqui, ela é fruto, consequência de um pecado que Acabe está cometendo. Sabe qual é o maior problema que esse povo está vivendo? Não é essa fome aqui. E a fome aqui é literalmente não tem comida. Mas o maior pecado que esse povo está vivendo, pastor Jonathan, é o vazio espiritual. Porque esse povo não tem palavra, não tem alimento. Porque estava todo mundo corrompido. E agora, como consequência, é uma terra sem vida, sem direção e sem bênção. Então escuta o que eu vou falar para você. Todas as vezes que a palavra de Deus é rejeitada no seu coração, a sua vida perde vigor, perde propósito e perde abundância. Todas as vezes que você ouve a palavra, seja aqui ou onde você está, e você diz, essa palavra não é para mim, eu não aceito essa palavra. Porque a gente quer ouvir só palavra de conforto, só de consolo. Mas o que muda a minha vida e a sua vida não é palavra de conforto, é palavra de confronto. E se o evangelho não te confrontar, tem alguma coisa errada. Porque o principal papel do evangelho é te confrontar, para que você mude e se torne alguém melhor. Porque a porta é estreita e você vai entrar no lugar que Deus tem reservado para você. Sabe o que a gente faz? Nós temos um péssimo hábito. Usamos um termo chamado de psicologia da compensação. Sabe o que é isso, Rosana? A gente tira a conclusão assim, ó. Eu obedeço 50%. Os outros 50% eu não preciso obedecer. Mas como eu obedeço 50%, Deus vai pegar os meus 50% e vai passar por cima dos 50% que eu desobedeço e está tudo bem. O problema é que Deus faz ao contrário, né? Deus vai olhar justamente. Porque a desobediência praticada em qualquer área da sua vida, ela vai anular toda a obediência que você tem sustentado de outras áreas. Pastor, não, isso está errado. Deus não te chamou para ser meio obediente. Eu vou te provar na Bíblia. Tiago capítulo 2. Vamos de Bíblia, Tiago 2. Versículo 10. Porque a gente pensa assim, não, eu sou servo, eu pratico isso, eu faço isso. Se eu fizer só uma coisinha aqui, desobedecer, só uma coisinha, não tem problema. Pois quem guarda toda a lei,
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Toda desobediência vai gerar consequências inevitáveis. E aí, presta atenção, toda desobediência vai gerar consequências inevitáveis, que vai afligir o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. Qual é o problema de Saul? Ele perdeu o reinado por causa da desobediência. O problema de Saul é que ele tinha o costume de falar em vez de realizar e de inventar desculpa em vez de confessar os seus pecados. Toda escolha fora da vontade de Deus vai gerar uma sequela. Olha o texto. Capítulo 18, verso 2. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema. Só tem fome porque o rei, que deveria ser puro, correto, permitiu o pecado dentro do seu reinado. Quarta lição. Aí olha o texto, verso 3. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas em grupos de 50 e os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias, vá pelas terras todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Preste bem atenção. Vai aparecer nesse cenário aqui. Deus falou para Elias sair de Sarepta e ir encontrar com Acabe. Então Elias está saindo lá de Sarepta e está indo. Lá no palácio tem um camarada, profeta de Deus, chamado Obadias. Eu gosto disso aqui, irmã Gloraci, porque o mesmo Deus que tem um Elias que é profeta lá fora, tem um Obadias que é profeta dentro do palácio. Deus sempre vai ter um profeta dele em algum lugar. Vou repetir. Deus sempre vai ter um profeta dele em algum lugar. Aí presta bem atenção. O camarada aqui chama Obadias. Ela era administrador do palácio. Cuidava de tudo, uma posição de destaque. E é interessante porque Deus preservou Obadias num ambiente hostil, de pecado, de idolatria. Aí isso aqui mexeu comigo. Sabe por quê, Gustavinho, que isso aqui mexeu comigo? Porque tem hora que a gente diz assim, pastor, eu não dou conta de ser crente, porque no ambiente que eu trabalho só tem gente do mundo. Na escola que eu estudo, na minha classe, só tem gente da bagunça. Pastor, na rua que eu moro, os meus vizinhos ali, é só gente da bagunça. Pastor, é impossível ser crente. Vai falar isso para Obadias. Aí. Ele estava num ambiente corrupto, cheio de idolatria, cheio de paganismo, e ele temia ao Senhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O lugar onde você serve não define a sua fé, mas a sua fé define como você vai servir naquele lugar. Obadias está dizendo assim, eu estou num ambiente cheio, onde tem Acabe e Jezabel. Ambiente de idolatria, de pecado, mas isso não me corrompe. Então escute o que Deus está dizendo para você nessa terça-feira. Aprenda a ser fiel. Aprenda a ser fiel. Mesmo que o ambiente que você esteja seja um ambiente hostil, aprenda a ser fiel. Olha o verso 4. Esse camarada aqui, ele é um agente secreto de Deus. Porque para proteger os profetas, que era perseguido por Jezabel, ele esconde 50 e 50 e ainda sustenta eles durante 3 anos com pão e água. Aí eu fico imaginando essa cena, né? Acabe Jezabel caçando Elias para tudo quanto é lado. Eu imagino Obadias se brincar, era crente da Dijan.
crenta de Jean, assim, gordinho assim, ó. Igual o pastor Cleito, gordinho. Aí ele ia lá assim, ó. Pegava as comidinhas, colocava assim, porque a barriga é grande, ninguém via, ó. Pão e água, ó. Ia lá na caverninha e entregava para os profetas, ó. Agente secreto de Deus. Mas isso aqui mexeu comigo. Porque Deus ainda está procurando remanescentes fiéis dele. Você pode ser fiel, mesmo que o ambiente que você esteja seja hostil. Deus está dizendo, eu te plantei naquele lugar, eu te plantei naquela empresa, eu te plantei naquela faculdade, eu te plantei naquela rua, eu te plantei naquela casa, eu te plantei naquela escola, eu te plantei, porque eu acredito em você, e estou dizendo para você, eu te levantei para ser fiel, por mais difícil que esteja. Deus está dizendo para essa igreja nessa terça-feira, eu vou te dar força, porque você vai ser um remanescente fiel. Permaneça. Aí olha o verso 6. O texto diz que repartiu entre Acabe e Obadias, e cada um foi para um caminho. Aí olha o versículo 7. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias encontrou Obadias. Quem encontrou quem? Quem encontrou quem? Elias encontrou Obadias, e não é o contrário. Agora presta atenção, olha o texto. Olha o texto. Obadias, reconhecendo-o, prostrou com o rosto em terra e disse: é você mesmo, meu senhor Elias. Quanto tempo Elias ficou escondido? Quanto tempo Elias ficou escondido? Elias fica 3 anos escondido. Quando ele sai, ele encontra Obadias. Obadias olha para ele e diz: eu sei quem é você. O tempo não pode mudar a sua essência. O tempo não pode mudar o que você carrega. O tempo não pode mudar aquilo que Deus entregou para você. Obadias está olhando e está dizendo: mas rapaz, é tu mesmo. Aí, gente, agora você vai entender o porquê que eu falei agora há pouco. Se você não estiver preparado para sair do ambiente, se não for Deus que te mandar, não sai não, irmão. Olha o que o Elias fala para Obadias. Ei, presta atenção. Olha o texto, verso 8. Sou eu, Obadias. E vai lá e fala para Acabe, porque eu estou aqui, tá? Eu estou aqui esperando ele, pode ir lá falar. Irmão, tem 3 anos que o FBI está atrás dele. Acabe e Jezabel quer matar ele a qualquer custo. Ele chega diante de Obadias e diz: eu estou aqui, pode falar para Acabe, vem que eu estou pronto. Se você não está preparado para viver o que Deus tem para a sua vida, não viva, não vai, não perca as oportunidades. Por quê, pastor? Não adianta você querer aparecer fora do tempo, porque se você aparecer fora do tempo, você morre. Se você pular a etapa do processo, morre. Porque o Ângelo, ele chega diante de Obadias e diz: pode falar para Acabe que eu estou pronto, pode mandar ele vir me encontrar. Tem que estar muito convicto daquilo que Deus entregou para ele. Tem que ter muita certeza daquilo que Deus chamou ele. Léo, Acabe e todo o seu exército quer matar ele. Ele está dizendo: eu estou pronto para falar para ele me encontrar. Então escute o que Deus está dizendo para você. Não apareça antes do tempo, porque se aparecer, morre. Eu gosto de Elias, pastor Cleito, porque Elias não é guiado pela emoção. Elias tem convicção daquilo que Deus chamou ele. Ele não foi ali brincar de ser profeta. Ele não foi ali testar. Não, ele diz: Deus me colocou aqui, pode mandar Acabe vir me encontrar, porque eu tenho a solução para o problema. Aí olha o versículo 17. Acabe encontra ele. Rapaz, tem hora que a gente lê umas coisas na Bíblia que a gente fala: não é possível.
Olha o que o Acabe olha para ele e diz: ah, tu é o perturbador de Israel. É tu que está causando essa bagunça toda aqui, esse tumulto todo. Sabe o que Acabe está fazendo, Valdir? Transferindo a culpa. A seca, a fome não tem nada a ver com Elias, é culpa de Acabe. É muito mais fácil eu inverter do que admitir. Só que aí eu gosto do profeta Elias, porque olha o versículo 18. Elias não rodeia toco. Elias não alisa, não passa a mão na cabeça, não. Ele olha, você não vem me culpar pelo que acontecer, não. Deus trouxe essa seca aqui como julgamento pelo que você está fazendo. Deus fechou o céu porque você deixou de cumprir um mandamento. Acabe, você se esqueceu do Senhor. Todas as vezes que você se comportar como Acabe, você se torna cego espiritual. E toda pessoa que é cega espiritual, ela começa a olhar para quem está vindo trazer solução para ela como um inimigo e uma ameaça. Porque quem Acabe está tão cego espiritual que ele não consegue enxergar que era Deus que estava usando Elias para mudar e restaurar o nível espiritual do povo. Aí ele olha para Elias e está dizendo: tu é o perturbador, tu está causando problema. Pastor, e qual é o problema aqui? Diga comigo: idolatria. Mais alto: idolatria. A palavra idolatria, você separa ela no meio. De um lado tem uma palavra chamada eidolon, que quer dizer imagem e ídolo. Do outro lado tem uma palavra chamada latreia, culto e adoração. Então, idolatria é culto ao ídolos ou qualquer forma de adoração. Então, vou te dar um exemplo aqui e eu já oro para você. Exemplos de idolatria que teve na Bíblia: bezerro de ouro, culto a Baal, que nós estudamos na primeira terça sobre essa série, imagens e ídolos em Judá. Tudo que você coloca no lugar de Deus se torna idolatria. Qualquer pessoa que ocupa o lugar de Deus na sua vida, seja famoso, seja um líder, qualquer pessoa se torna uma idolatria. Qualquer bem material que você coloca no lugar de Deus se torna uma idolatria. Qualquer prazer e desejo ou vício que está no lugar de Deus é uma idolatria. O ego é uma idolatria. Então, tudo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Às vezes você pode dizer assim: pastor, lá em casa não tem nenhum santo. Lá em casa não tem nenhuma imagem. Mas às vezes você está adorando tanto ídolos, pessoas. Aí eu encerro. Encerro aqui agora. Versículo de número 19. Olha o que Elias disse para Acabe. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Acera, que são sustentados por Jezabel. Elias poderia ter dito assim: Acabe, vamos resolver aqui. Traz os 850 profetas aqui, vamos conversar. Mas quem vai propor o desafio é Elias. Quem vai dar o destino é Elias. Quem vai conduzir é Elias. Tem que ser alguém muito preparado para ter isso. Acabe, sabe o Monte Carmelo? Sei, eu estou indo para lá. Chama os 450 profetas de Baal. Chama os outros 400 profetas de Acera. Eu estou esperando vocês no Monte Carmelo. Vamos descobrir a partir de hoje quem é o Deus verdadeiro nesse lugar. Por que Elias está levando a guerra para o monte? Porque as minhas guerras precisam ser levadas para o alto. Cada um de vocês luta a sua guerra no campo de batalha onde você se acha mais forte.
Tem gente que gosta de lutar a batalha no vale. Tem gente que gosta de lutar a batalha no chão. Mas tem gente aqui essa noite que ele sabe para onde ele vai levar as suas batalhas. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levante as duas mãos para o alto, porque eu quero liberar essa palavra. Tem gente que chegou nesse culto terça-feira diante de muitas batalhas, diante de muitas guerras, mas assim diz o Senhor para você: leve as suas guerras, as suas batalhas para o alto. Leve as suas batalhas para o monte, porque é lá que você vai ter um encontro com Deus. E Deus vai responder, seja com fogo, seja com chuva, mas Deus vai responder.